Agradeço muito a possibilidade de estar aqui. É um gosto, poder estar aqui a ouvir esta conferência. Agradecer muito a presença do nosso orador. Dizer que o meu trabalho vai ser certamente facilitado e será bastante, enfim, quase redundante depois da conferência que vamos ouvir. Certamente nos vai suscitar muito interesse e espero que muitas questões, porque o tema é de facto interessante. E o orador é competente para o problematizar e para o apresentar. E, portanto, agradecer também as pessoas que estão aqui a assistir na sala e que nos assistem à distância. Teremos certamente momento para conversa, debate e diálogo. Para já vou então passar a palavra sem mais demoras ao nosso orador, o Dr. Jorge Botelho Muniz. Sim, Foi peço tudo na desculpa. ordem certa. Para então apresentar o seu também. Muito obrigada outra vez. Bem, boa tarde a todos e a todas. É um gosto estar aqui, naturalmente. Os meus cumprimentos, em particular, ao diretor do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, professor Dr. José Eduardo Franco. Obrigado pelo convite, obrigado pela insistência, também pela ideia de suscitar este debate e trazer este debate, cujo objetivo não é, efetivamente, fazer um resumo do livro, que fico muito honrado pelas suas palavras relativamente à obra, mas é focar-me numa parte particular desse mesmo livro, um capítulo em particular, em que vou olhar precisamente para a questão das múltiplas modernidades ou das múltiplas secularizações, no fundo olhar para o paradigma das múltiplas e perceber quão útil ele é. A minha ideia não é simplesmente, para ser muito franco, não é simplesmente trazer um texto de um livro ou de um artigo científico, embora me vá basear num artigo que publiquei há uns anos atrás numa revista chamada Religião e Sociedade, que é uma revista internacional, que no fundo traz o sumo, traz a suma daquilo que eu quero trazer e fazer hoje aqui. O meu objetivo, no essencial, é partilhar convosco, até porque fazemos parte de centros amigos, centros de investigação, que estão em rede, centros de investigação que estão com e têm o mesmo ângulo de análise macro, se quisermos, que tem a ver com os estudos globais. A minha ideia era como é que eu consigo introduzir o tema dos estudos globais, trazer as minhas inquietações enquanto investigador e partilhá-las convosco, porque nós partimos muitas das vezes de temas que não são necessariamente e obrigatoriamente relacionados com uma dimensão global, e muitas vezes somos puxados para essa mesma dimensão global, embora tenhamos um tema que muitas vezes até pode parecer um pouco mais paroquial para quem está de fora, quando às vezes queremos só analisar, como por exemplo nós lusófonos na área de ciência das religiões, uma carta das religiões aplicada a Odivelas, ou uma carta das religiões aplicada como temos agora e que está em curso ao Porto, a Amadora ou Oeiras, parece uma coisa muito paroquial, mas como é que dentro desta dimensão que é mais regional conseguimos enquadrar isto num paradigma que é também ele global? Porque, mais uma vez, vivemos assim como os centros também estão em rede, felizmente. As sociedades também vivem em rede, pelo menos a maioria delas, o que permite que este diálogo suceda. Efetivamente, obrigado aqui também pela introdução. Eu lamento ser eu a seguir à vossa avaliação da FCT, podia ser eu comprimido contra, não diria a depressão, mas a pressão da avaliação, que sei que tem um peso. Tenho a certeza que vou defraudar as vossas expectativas, mas farei o melhor para que isso não aconteça, pelo menos de forma tão violenta, digamos assim. Mas o meu objetivo é efetivamente trazer estas inquietações sobre como é que, com o meu tema de investigação, a secularização, o meu tema central, no fundo a minha chave de leitura para compreender um pouco daquilo que é a realidade, o lugar da religião nas sociedades modernas, este no fundo é o ponto principal. E conseguir compreender este fenómeno fora, pelo menos teoricamente, e a minha discussão é no essencial teórica hoje, depois podemos tentar precisar, embora eu tenha uma proposta metodológica que também gostaria de fazer, de deixar clara nesta minha apresentação, e que tem a ver com uma ideia de secularização que vem atrelada ao pacote da modernidade, ou seja, a modernidade tem entre os seus muitos e múltiplos fenómenos a secularização, e a secularização, no essencial, dentro daquela lógica da grande narrativa, é o caminho para o fim da religião, ou seja, mais modernidade, menos religião,
mais modernidade, menos religião. Este era o mantra. E é precisamente por conta do desafio do próprio conceito de modernidade, é por conta do surgimento de novos equipamentos teóricos, e nós somos cientistas sociais, portanto, as nossas ferramentas de trabalho são essencialmente conceitos, são as nossas chaves para tentarmos compreender o mundo, para analisarmos o mundo, para investigarmos. Portanto, estas inovações conceptuais ou estas novas compreensões e emprego de conceitos para conseguirmos compreender o mundo de melhor forma, são essenciais para uma reinterpretação, uma compreensão nova, renovada, refrescada, mais adequada, eventualmente, para conseguirmos perceber que realmente estas narrativas universais, unilineares, unívocas, deterministas, não fazem assim tanto sentido como se pensava há umas décadas atrás, e não foi assim há tantas décadas atrás que se achava que estas narrativas unilineares, deterministas e unívocas iriam efetivamente levar, no caso, ao fim da religião. Portanto, no fundo, o início da minha apresentação tem a ver precisamente com esta ideia de que a resposta académica, era isto que eu vos trazia já mais próximo do texto, à modernização, no fundo há aqui uma necessidade de uma resposta académica para compreender a modernização, que vai, no fundo, levar ao desenvolvimento de uma disciplina autónoma no campo das ciências sociais, que é a sociologia, e que, no essencial, olha para esta mudança das estruturas das sociedades pré-modernas para as sociedades modernas. Pronto, resumidamente é isso. Sabem isto tão bem quanto eu, e isso situa-se naturalmente dentro de alguns autores, em particular franceses, mas também de Karl Marx, que vão acabar por trazer esta mesma ideia da passagem de sociedades pré-modernas para modernas. No fundo, procurando reconhecer que há um conjunto de elementos que são transversais sempre nesta transição das sociedades pré-modernas para as modernas. E é precisamente nesta ideia que começa a ser colocada a sugestão de, então, nesta passagem das sociedades pré-modernas para modernas, qual é que é o lugar da religião? Onde é que a religião encaixa aqui? Qual é que é a visão que nós, autores desta época, vamos a falar o último quartel, pelo menos a segunda metade, mais amplamente, do século XIX, que depois se começa precisamente a tentar perceber qual é que vai ser o lugar e quais é que são os indicadores, as métricas, chamaríamos nós hoje, para situar esta realidade religiosa nestas sociedades consideradas modernas. E quais eram as características de base dessas mesmas sociedades modernas. E começam a ser colados a esta mesma evolução, digamos assim, esta transição, alguns dos epítetos que conhecemos hoje em dia e que têm a ver com esta ideia de um processo evolutivo imparável da modernidade, ou da modernização, se quisermos, enquanto o processo propriamente dito. A ciência, o racionalismo, o capitalismo, a individualização. A ciência, o racionalismo, o capitalismo, a individualização. Tudo elementos que, no fundo, no essencial, diziam, bem, as estruturas de plausibilidade das sociedades pré-modernas nas quais as religiões e a religião assentavam estão a ser destruídos, portanto, as estruturas de plausibilidade, aquilo que lhe permite ter algum sustento para que nas sociedades elas sobrevivam e possam prosperar, está a desaparecer. E, por consequência desse desaparecimento, é fácil de perceber, aqui, século XIX, falando em nome dos autores da época, que efetivamente ela vai desaparecer. Não parece haver um caminho de potencial retrocesso quando há um caminho evolutivo que a modernidade traz com os seus fenómenos de modernização, entre os quais está a secularização, a racionalização, individualização, etc. Quem é que vai beber muito disto? São os sociólogos da década, a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas em particular a década de 60, e todos aqueles que vocês conhecem, o Brian Wilson, o Thomas Luckman e o Peter Berger, que vão trazer no fundo a escola da secularização clássica, se quisermos, aquela onde vão sistematizar realmente aquelas ideias de que mais modernidade significa menos religião. E quase aquela ideia também do Peter Berger, da Sacred Canopy, ou seja, o do céu sagrado, cuja tese é no essencial, o do céu sagrado, ou seja, o chapéu sagrado, está a desaparecer. Nas sociedades modernas, aquelas que passam das estruturas pré-modernas para as modernas, impulsionadas pela industrialização, pela urbanização, todos esses fenómenos,
vai obrigar a religião a recompor-se e eventualmente, ou muito provavelmente, a fragmentar-se e a eclodir. A morte de Deus, basicamente, como o Steve Bruce acabou por também denunciar. A ideia de que o caminho derradeiro para isto era a morte de Deus. Pelo menos no sentido em que as pessoas pelo menos deixariam de acreditar nele, porque a modernidade iria substituir tudo aquilo que Deus poderia oferecer nas sociedades pré-modernas e que precisavam desse mesmo Deus. As modernas já não precisam desse Deus, segundo estes autores. Portanto, eles vão associar aquilo que está na base dos autores, dos sociólogos iniciais, inaugurais, da disciplina. Eles vão associar esse caminho que parece universal, unívoco, a uma direção que tem precisamente a ver com, implícita ou explicitamente, ligada às sociedades industriais em desenvolvimento, ao declínio da religião, no mínimo. No mínimo, à ideia de declínio da religião. Mas como nós na academia somos inventivos, e como não há nada do que uma boa teoria que possa ser rebatida e refutada, logo na década de 60, não necessariamente de forma sistemática, mas a partir da década de 60, começa no fundo a haver uma contra-teoria, um contra-argumento de que existem, que esta visão científica, ou que esta visão destes autores, deste campo da ciência, que tinham os seus viés e que esses viés eram muito marcados. E esses vieses sendo tão pronunciados que faziam com que esta ideia do discurso científico sobre o fim da religião começasse a ser questionado. Sendo que ao início começa a ser questionado essencialmente sobre será que a religião desaparecerá mesmo? Ou seja, parece haver, até por conta de um dos conceitos que depois é um conceito-chave, pode ser considerado uma das subteses da secularização, que é a diferenciação funcional, ou seja, a religião deixa de estar atrelada a muitas funções que o Estado depois vai exercer, a educação, por exemplo, e que no campo da diferenciação funcional ela vai perdendo poder, vai perdendo espaço, vai perdendo visibilidade, etc, etc, etc. Portanto, aí parece haver algum consenso entre os autores, mas ao mesmo tempo onde não há consenso, onde se começam a levantar mais questões, e então na esfera individual, as pessoas vão deixar mesmo de acreditar? Ou seja, se ao nível estrutural se pode argumentar que eventualmente sim, pode haver este caminho de uma fragmentação, dessa fragmentação, sim, do céu sagrado, do afastamento da centralidade da religião nas sociedades modernas, mas isso significa que as pessoas vão ser menos religiosas? Isso vai impactar diretamente nas estruturas de plausibilidade da crença individual? Portanto, a primeira grande crítica, ou o primeiro grande desafio, ou primeiro argumento, ou argumento original é precisamente este. Então, e na esfera individual, vai ser assim também? Há um momento de transição automática em que a religião sai do espaço público, da educação, da saúde, até das esferas políticas, e isso, por consequência, vai minar a religiosidade individual das pessoas? O que acontece, naturalmente, é que, pronto, os autores, sendo formados, embora a internet não fosse uma realidade na década de 70, mas começa a ser mais ou menos fácil de perceber a incongruência desta tese olhando para os números de pessoas que se auto-identificavam como religiosas, crentes em Deus, um pouco por todo o mundo. E em particular os autores norte-americanos vão dizer o que estes senhores na Europa estão a dizer é um perfeito disparate. Porque aqui no continente americano, mas em particular os autores norte-americanos, o que vão dizer é que, bem, nós aqui o que temos são igrejas que efetivamente estão separadas do Estado, the wall of separation, ou seja, um muro de separação entre o político e o religioso. Isto vem logo nas primeiras emendas da Constituição norte-americana. E o que eles dizem é, as igrejas foram obrigadas a profissionalizar-se de tal modo para sobreviver, que o que vivem vivem num mercado religioso em que a economia religiosa funciona muito bem. Portanto, para lutarem por crentes, elas profissionalizaram-se de tal modo que elas conseguem garantir que eles existem. Portanto, a ideia de que a oferta suscita a procura.
Enquanto no caso europeu era bem, se já não há oferta, se ela está mais afastada, a procura também não vai existir. Portanto, o que vai começar a ser desenvolvido são estes modelos da economia religiosa ou também os modelos da individualização, que é a ideia de, bem, ok, a religião está afastada destas estruturas de poder, mas, por outro lado, ela mantém-se na esfera individual, na dimensão subjetiva. Aquela ideia de que a religião é uma coisa para ser feita em privado, que é uma coisa muito que surge muito com o iluminismo em particular, mas que é para algo para ser feito na esfera privada, que não tem espaço na esfera pública, porque ela, não sendo necessariamente contrária à razão, a ciência e a razão devem ser os domínios públicos por excelência. E há toda uma evolução neste período, e é aí que a minha discussão depois se coloca, e a discussão que o José Eduardo Franco estava a dizer relativamente ao meu livro sobre a secularização, genealogias, modelos e debates, e eu entro mais na parte final dos debates, em que proponho, aliás, uma renovação desta compreensão da secularização, trazendo outros elementos que não só os clássicos da racionalização, da diferenciação funcional, da urbanização, etc. Trago a questão da diversidade também como um elemento, a diversidade cultural como um elemento, a diversidade religiosa como um elemento de compreensão de como é que a secularização também é afetada por estes elementos mais contemporâneos. Mas é curioso que vários autores, mas alguns autores pelo menos, e há o David Voas, que devem conhecer provavelmente, que declarou que era provável que a verdade sobre a secularização só seria conhecida quando estivéssemos já todos sepultados. Mas é precisamente no âmbito daquilo que o José Eduardo Franco estava a dizer há pouco, este é, assim como vários temas serão, temas de debate e discussão contínua, porque a ideia de qual é o lugar da religião nas sociedades modernas é um tema para continuar a ser acompanhado todos os dias, todas as semanas, meses, anos, e pedir financiamentos para que os projetos possam acompanhar precisamente todos estes dias, semanas, meses e anos, para garantir que isto se torna possível. Mas feito esta contextualização ampla, digamos assim, do objeto de estudo, é a partir desta ideia da crítica ao objeto de secularização, atrelado ao conceito de modernidade, mais uma vez, secularização nas múltiplas modernidades. É o meu leitmotiv, o tema, é o leitmotiv para esta apresentação e discussão. Mas vai ser a partir desta crítica e das suas incongruências e da compreensão de diferentes realidades regionais que efetivamente vai começar a permitir haver dentro desta ideia de uma descentralização espaço-temporal da modernidade ocidental, que é um palavrão incrível, descentralização espaço-temporal da modernidade ocidental, que vai ser possível compreender-se pelo menos de forma mais sistemática e com teoria, ou com uma teoria que pudesse acompanhar e ajudar-nos enquanto cientistas sociais a compreender a realidade, ou seja, um casamento mais aproximado entre a teoria e aquilo que é a realidade, que se vai começar a olhar e a aceitar, não sei se este verbo é o mais certo ou não, mas a aceitar que a contingência e a variabilidade desta mesma modernidade são importantes. E é aqui que a tese, a teoria das múltiplas modernidades vai encaixar. É dentro desta compreensão de que existe a contingência, existe contextos regionais específicos, existe variabilidade nestes mesmos processos de modernização e de secularização e que isto pode ser enquadrado num paradigma das tais múltiplas, como eu mencionei há pouco. Eu neste trabalho, eu fiz basicamente uma fragmentação em 3 elementos. O primeiro tem a ver com a primeira dimensão, partindo da base, da modernidade e da secularização, ou seja, partindo dos paradigmas clássicos, indo para o paradigma das múltiplas, porque mais à frente o que eu vou dizer é, no fundo, que quando o Samuel Eisenstadt
vai falar do paradigma das múltiplas modernidades. O que os autores que trabalham com a secularização vão dizer é, provavelmente podemos falar de múltiplas secularizações. E eu o que usei para estudar dentro desse âmbito das múltiplas secularizações, usando a escada de abstração de um cientista político italiano bastante conhecido, já falecido, Giovanni Sartori, foi procurar algumas categorias médias metodológicas que me conseguissem compreender não necessariamente só a dimensão teórica das múltiplas secularizações, mas olhar para uma dimensão mais contextual. Portanto, a minha proposta parte da dimensão original, da modernização e da secularização, ou da modernidade e secularização, para a dimensão das múltiplas, até para uma mais reduzida, se quiserem, a nível metodológico, da secularização contextual. O que não implica olhar só para um contexto específico, ou seja, só para Portugal, mas para um conjunto de países, no caso, que me parecem adequados para conseguir encaixar esta compreensão das dinâmicas da modernização e da religião. Não entrando muito nas definições de modernização, mas eu acho que esta parte aqui é particularmente relevante, nomeadamente a descrição do Anthony Giddens, sobre a modernização, e que eu acho mais uma vez que é útil para nós, enquanto investigadores, em centros de investigação que se debruçam sobre a dimensão dos estudos globais, percebermos isto. Porque eu acho que, não sei, eu acredito que seja uma inquietação que todos partilhamos mais ou menos de forma mais explícita ou mais implícita. Ou seja, esta ideia de que a modernidade, a modernização vai trazer, no fundo, esquemas de organização de vida social que, começando na Europa, vão ser mais ou menos globais, ou seja, que os seus efeitos vão ser globais, a sua influência vai ser global, começando numa região específica, depois ela vai, por contágio, tocar em todas as outras que vão replicar o modelo europeu. Esta, no fundo, esta ideia de que há uma modernidade que tem um início, volta do século XVII, e um local geográfico específico, depois se expande automaticamente às outras regiões do mundo. Ou seja, é muito abstrato, mas ao mesmo tempo é, como o próprio Giddens depois acaba por denunciar, aquelas que são as características verdadeiras desta modernidade são, como ele diz, acondicionadas com segurança numa caixa negra. Ou seja, parece haver um fio condutor de o modelo europeu vai ser exportado com sucesso para as demais regiões no mundo, mas só conseguimos argumentar isto porque o nosso conceito de modernização é absolutamente vago. É tão vago ao ponto de poder encaixar em qualquer contexto regional. Mas quando se começam a colocar cada vez mais itens, mais elementos que consubstanciam o que é que essa modernização ou modernidade significam verdadeiramente, começa a ser cada vez mais difícil de dizer que uma certa região, um certo país, o que seja, um certo continente, até se quiserem, tem as mesmas características da modernidade começada na Europa Ocidental. Portanto, se acondicionam essas características específicas numa caixa negra, isso permite efetivamente expandir o conceito um pouco por todo o lado. Mas quando se começam a quebrar essas mesmas características, torna-se mais difícil a sua aplicabilidade global. E é basicamente, também na década de 60 e 70, à semelhança daquilo que acontece com a própria teoria ou teorias da secularização, e das subteses da secularização, se quiserem, que esta teoria universal, unívoca, etc., da modernidade vai também começar a ser mais desafiada, década de 60, década de 70, porque se começa, como o próprio Giddens diz, a compreender as descontinuidades da modernidade, aquilo que ele chama das descontinuidades da modernidade. O que para ele já trazia um certo dogmatismo científico, um certo etnocentrismo também, do qual se calhar somos também, pronto, fruto de uma época, ou de uma cultura científica específica também. E em seguida, esta primeira crítica também mais sistemática que vai surgir sobre a questão da modernidade e as suas descontinuidades,
ou seja, a sua não aplicabilidade real a todas as regiões do mundo, que os investigadores fazem aquilo que nós fazemos habitualmente, que é criar conceitos em cima de conceitos e quebrar conceitos para tentarmos compreender as realidades que às vezes que nos rodeiam e às vezes complexificamos demais ao ponto de não conseguimos compreender exatamente. Como se fala de pós-modernidade, supermodernidade e ultramodernidade. Ou seja, a partir do momento em que se começa a tentar compreender que modernidade é esta realmente nas sociedades mais avançadas, aquilo chamadas sociedades mais avançadas, começa a haver uma diversificação grande da compreensão da modernidade, mas do próprio conceito em si. Portanto, estas descontinuidades da modernidade trazem uma compreensão e uma obrigação de renovação dos próprios conceitos, que não sei se foram particularmente úteis. Não sei quem é que hoje em dia ainda sente extraordinariamente confortável usar os conceitos de pós-modernidade, supermodernidade ou ultramodernidade, sem ter que fazer uma grande justificação ao início no artigo científico para tentar explicar a quem nos avalia, aos parceiristas, aos revisores, que estamos a partir de uma base teórica muito sólida, porque é muito difícil normalmente justificar isto. Sempre que alguém quer falar de pós-secularização, eu digo sempre, ou de pós-democracia, eu digo sempre a esses candidatos de doutoramento ou mestrado, cuidado, vão para conceitos um pouco mais sólidos, porque é possível que na vossa arguição, na vossa defesa, grande parte da arguição não saia do facto de vocês não conseguirem justificar porque é que estão aí por uma inovação conceptual que vocês próprios não conseguem justificar. Mas acontece efetivamente nesta fase. E isto é importante porque dentro destas múltiplas inovações, e já estou a usar a ideia das múltiplas aqui, é aqui que vai efetivamente surgir esta ideia de que os processos da modernidade são os próprios contingentes, variáveis, flexíveis, e por conta disso é aí que Eisenstadt vai propor esta ideia das múltiplas modernidades. Eu não vos vou amassar porque Eisenstadt começa a trabalhar sobre estes conceitos a partir da década de 80, com papers iniciais, com apresentações em conferências. Então vai começar a apresentar, a propor este conceito a partir dos finais da década de 80, para ser mais preciso, com um trabalho sobre os Patterns of Modernity, ou seja, os padrões de modernidade que ele apresenta, logo em 87. Mas efetivamente, quando ele publica em 2000 o artigo sobre Multiple Modernities, portanto, as múltiplas modernidades, que realmente, e depois veio uma monografia em seguida, que realmente vai entrar em voga e me parece relativamente adequado, embora tenha muitas críticas que possam ser feitas a este mesmo conceito, mas que me parece adequado para percebermos as descontinuidades, para percebermos essa mesma dimensão da contingência, o poder da agência, ou seja, dos atores específicos para fazer avançar ou não com determinados processos, e também a própria ideia da diferenciação funcional, que em certas culturas acontece, em certas regiões acontece, em certos países, em certos estados acontece, mas noutros, como bem sabemos, não acontece. E alguns dos temas essenciais que ele vai trazer e que depois se tornam interessantes para o diálogo direto ou indireto, se quiserem, com a secularização, tem a ver precisamente com esta capacidade da contingência e das vicissitudes históricas também, que estão ligadas naturalmente a isso, em que se admite precisamente a influência destes atores regionais específicos, onde se trazem essa emissão de contingência para as forças políticas, as forças económicas, as forças culturais, os movimentos sociais, ou seja, como fatores relevantes para se compreender a evolução ou não desta mesma modernidade. E, por consequência, de qual é que vai ser o lugar da religião nestas mesmas sociedades múltiplas. E um dos pontos essenciais, pelo menos a meu ver, que ele vai trazer com este conceito das múltiplas modernidades, é esta ideia de que modernidade e ocidentalização não são a mesma coisa. Não é um sinónimo dizer que modernidade é o mesmo que ocidentalidade. Não sei se essa expressão existe, mas o que eu tenho aqui é modernidade e ocidentalização. Ou seja, ele admite efetivamente, porque é factual, para um conjunto muito amplo, como sabemos, de regiões do mundo, os quadros institucionais e culturais que a Europa exportou foram levados precisamente para essas regiões, para várias regiões, ou seja, têm essa influência,
tem esse peso inaugural, original, mas que nada quer dizer que o modelo europeu tenha uma aplicação direta, automática e que não sofra qualquer tipo de vicissitude durante o período em que a modernidade está a desenvolver-se. Ou seja, o que ele diz é que, no fundo, vão existir variações regionais. E o que ele nos pede é que olhemos para essas mesmas variações regionais. E eu acho que esse é o tema essencial aqui, que coloca para mim, a meu ver, o tema da secularização também com particular interesse, é quando olhamos, ou quando eu olho em particular, para o lugar da religião, dizendo assim no singular, nas sociedades modernas, nas sociedades atuais, convém entender as variações regionais. Eu recordo-me que quando cheguei ao Brasil para fazer parte da mobilidade internacional do meu doutoramento, houve logo um grande instinto do meu orientador para me propor fazer uma comparação entre Portugal e o Brasil. Pode parecer mais ou menos automático até, nem que seja pelo facto de eu ser português, ele ser brasileiro, eu ir de uma universidade portuguesa e ele estar numa universidade brasileira. O ponto de partida, mais uma vez, a nível da exportação, até podia ter alguns elementos que se pudessem aproximar, mas depois a variação regional é tão grande que efetivamente eu achei que tornava a comparação, esta análise comparativa, uma metodologia comparativa difícil. Precisamente por conta de um ponto de partida que até pode ser mais ou menos semelhante, mas mais uma vez por conta das diferentes contingências e destas variações regionais que tornaram, no fundo, para mim, difícil esta proposta. Por isso é que, no meu ver, há uma necessidade de nós, mais uma vez, enquanto investigadores que trabalhamos com o tema geral dos estudos globais, de pormos em perspectiva muitas das vezes os conceitos que estamos a aplicar precisamente nessa dimensão global ao objeto que estamos a estudar ou que estudamos de forma mais sistemática. Vou-vos deixar aqui algumas das imperfeições deste paradigma para depois, se quiserem, discuti-lo mais à frente. Mas, no essencial, o que eu achei útil quando quis olhar de forma mais contextual, se quiserem, para o tema da secularização, ou de forma olhando mais para a questão regional, contingência para a secularização, foi que, embora tenha um conjunto de aspectos que podem ser considerados menos positivos a nível metodológico, enquanto ferramenta de trabalho para os investigadores, que ele se apresenta como um bom ponto de partida para contestarmos a hegemonia conceptual da modernização e dos seus conceitos concomitantes, onde está, no meu caso, a secularização, a ferramenta de trabalho que eu uso, e no fundo isto permitiu-me, e eu acho que permite, se vocês conseguirem extrapolar isto para os vossos objetos de trabalho, para os vossos objetos de estudo, no meu caso, compreender as tendências, as configurações do cenário religioso contemporâneo, estimular, no fundo, novas perspectivas sobre a compreensão precisamente deste novo cenário religioso e as tendências desse novo cenário religioso contemporâneo. Mas, naturalmente, que esta não é uma posição minha, apenas minha, porque a ideia depois das múltiplas modernidades aplicada precisamente à questão da religião vai brotar, talvez de forma mais sistemática, se quiserem, a partir dos 2000, dos inícios de 2000, mas com várias pré-teses, se quiserem, ou pré-argumentos, que no fundo já vinham trazer a semente de discórdia face ao argumento original. E o argumento original, mais uma vez dizia, está para vir a morte de Deus. Os autores depois das relações internacionais vieram depois de falar, era não só do Clash of Civilizations, mas também do Revenge of God, ou seja, o confronto de civilizações que tem a ver precisamente com civilizações diferentes por conta do ponto de origem religioso, se quiserem a dimensão axial, a era axial da qual diferentes civilizações partiam, e depois com a globalização esse choque seria iminente. E depois a ideia da vingança de Deus, que o Gil Keppel vai apresentar também na década de 90. Mas torna-se realmente difícil, porque os autores vão começar a falar do ressurgimento do sagrado, de novos movimentos religiosos, da desprivatização ou da repolitização do religioso. O próprio Peter Berger, que ao início falava da quebra do céu sagrado, vai falar
do conceito inverso, vai falar da dessecularização. E depois Habermas vai falar da pós-secularização, como talvez também saibam. Portanto, mais uma vez, assim como no léxico da modernização ou da modernidade vai surgir o pós, o ultra, no léxico da secularização vão existir um conjunto também de conceitos que vão, no fundo, mostrar que os investigadores ficaram um pouco perdidos quando começaram a não conseguir justificar que fenómeno é este que estamos a olhar, ou para o qual estamos a olhar, e para o qual nem sequer temos conceitos que realmente se apliquem para justificar a sua existência. Daí esta multiplicação de conceitos. Mas, entrando já no núcleo do meu argumento, e sei que já são 6h45, mas no núcleo do meu argumento, mais uma vez, a bem ou a mal, esta, se quiserem, multiplicação de conceitos vai trazer um conjunto de mais-valias. E que tem a ver precisamente com esta ideia de que se percebe que os investigadores que estão a olhar para esta realidade, mais uma vez, neste caso particular, o lugar da religião nas sociedades modernas, estas diferentes visões da vingança de Deus, a nova visibilidade da religião, o ressurgimento do sagrado, a desprivatização, a repolitização, a dessecularização, a pós-secularização, pelo menos tem uma vantagem. Elas vão criticar a linearidade do argumento clássico da secularização. No fundo, a linha, o fio condutor transversal a todos estes conceitos ou ideias ou teses é que vai haver uma sensibilidade particular dos investigadores para evitarem generalizações injustificadas. E já agora a sua exportação etnocêntrica, neste caso ocidental, para compreendermos, no fundo, o mundo inteiro. E depois há um conjunto de autores que vai levantar este argumento, e de tal modo isto vai ficar consagrado na teoria, na investigação, na própria estrutura mental, se quiserem, dos investigadores, que o que se vai começar a falar é como não se está a conseguir compreender o mundo face àquela que é a nossa realidade original. Vai-se começar a falar de uma coisa curiosa, que é o excepcionalismo europeu. De repente, aquele que é o modelo de exportação para todas as outras regiões do mundo, aquele que é um modelo de referência e que todo o mundo devia ter sido contaminado e, no fundo, replicar aquilo que é o modelo europeu, isso não sucede. Então o que é que os autores começam a falar? Bem, enfim, isso deve querer dizer uma coisa. Deve querer dizer que a Europa, em particular a Europa Ocidental, é um caso excepcional. Isto é muito curioso. Pelo menos eu acho. O que implicitamente, no meu ver, é o início da admissão destes autores, do reconhecimento por parte destes autores de que realmente se pode, se se fala de múltiplas modernidades, é provável, considerando que existe um excepcionalismo europeu, nem que sejam dois, mas existem pelo menos múltiplas secularizações, porque existe um modelo que não se compara a todos os outros. Um em que a secularização aparentemente realmente avançou, dessa forma mais ostensiva, racionalização, diferenciação funcional, individualização, a societalização, até a segurança existencial, que foi uma das últimas subteses que surgiu com o Pippa Norris e o Ronald Inglehart, em que no fundo diz que as sociedades se tornam cada vez mais seguras existencialmente, porque o Estado providencia tudo, ao nível, por exemplo, da segurança social, quando as pessoas estão desamparadas ao nível do desemprego, quando as pessoas estão desamparadas ao nível da gravidez, de uma doença, e precisam de algum tipo de amparo, quem ampara é o Estado. E essa mesma segurança existencial faz com que as pessoas se afastem da religião. O excepcionalismo europeu, que não é aplicado no caso norte-americano. Esta parte aqui, já encaminhando mais para a parte final, eu acho que é interessante, porque quando se começa realmente a aplicar o conceito das múltiplas modernidades à ideia das múltiplas secularizações,
eu acho que é mais uma vez esta ideia de não linearidade que é extremamente útil. Ou seja, a ideia de uma não estas teorias não têm, não podem, não devem ser vistas como grandes narrativas que levam até ao fim da história. Para pessoas de ciência política como nós, a ideia do fim da história do Francis Fukuyama é incrível para o debate intelectual, mas é absolutamente errada ao nível da compreensão do que é o desenvolvimento das sociedades humanas. Porque o que este início de compreensão das múltiplas trajetórias, esta pluralidade de trajetórias nacionais, regionais, vai trazer, é uma compreensão precisamente de diferentes espaços que depois podem ser categorizados, e é natural que assim seja, para que não seja tudo caos, naturalmente. Nós, enquanto investigadores, precisamos naturalmente ter alguma estabilização dos nossos conceitos e de algumas regiões também, para que estes modelos depois possam permitir a compreensão da realidade, não ser apenas caos. Mas acho que uma das grandes conquistas desta proposta tem a ver precisamente com esta ideia de que, no caso da secularização, o lugar da religião nas sociedades modernas, cuja ideia é, no essencial, estamos a falar do movimento de deslocação e recomposição da religião nas sociedades modernas. Que é um conceito muito interessante, mas só fala da deslocação e recomposição, nunca sequer pondo a variável desaparecimento em cima da mesa. Portanto, eu diria que a secularização deveria, eu acho que esta dimensão das múltiplas traz, a menos que consideremos que ela realmente é uma constante antropológica que nenhum fenómeno a pode abalar ou destruir efetivamente. Está aberto para discussão, naturalmente, esse tema. Mas eu acho que para nós, enquanto investigadores, o que é útil, pelo menos para mim, o que é útil, é perceber que esta compreensão mais dialética, se quiserem, de compreendermos a história como conjunto, não necessariamente como conjunto de conquistas ou perdas definitivas, não é simplesmente mais modernidade, menos religião, ou mais modernidade, mais religião. Não há nenhuma fórmula automática. O que isto nos traz é que, efetivamente, com a modernidade vêm custos, vêm consequências, que convém analisarmos quais são, naturalmente, mas podem existir reincidências. E esta dimensão das reincidências eu acho que é extraordinariamente relevante. Ou seja, até num determinado período pode ter havido, mesmo no continente excepcional, o europeu ocidental, na dimensão, na sua parte mais ocidental, um momento realmente de uma quebra do céu sagrado, em parte, mas não significa isto dizer que haja um caminho universal até ao fim da religião, até à morte de Deus. Porque o que esta ideia das múltiplas modernidades e das múltiplas secularizações vai trazer é precisamente esta ideia de que podem existir reincidências. Nada obriga, não há nenhuma lei universal que diz que vai acontecer o fim da história no que diz respeito à secularização, se quiserem. Claro que não se ficaram apenas os autores pela questão das múltiplas secularizações, vieram depois os múltiplos secularismos, mais no sentido da relação entre a política e a religião, as múltiplas secularidades, mais no sentido das próprias culturas de secularidade que vão sendo criadas, mas no essencial eu acho que elas são interessantes, porque mais uma vez vão ter um fio condutor transversal que vão trazer para mim dois elementos essenciais e já estou mesmo a encaminhar-me para o fim. Não é só promessa, é mesmo factual. E que tem a ver com o facto de estes autores, com esta multiplicação do conceito das múltiplas, ou não diria multiplicação, mas aplicação do conceito das múltiplas não só à modernização, mas à secularização, eles trazem dois elementos para mim que são importantes, que são precisamente esta adesão a perspectivas que são sensíveis aos contextos, aquela ideia de que são context sensitive, é o conceito em inglês, não sei se perspectivas sensíveis ao contexto é uma tradução muito brilhante da minha parte ou não, mas pronto, acho que pelo menos passa a mensagem, e que esta mesma evolução daquilo que diz respeito à relação entre religião e política, religião e sociedade, religião e cultura, embora tudo isto esteja imbricado, são dependentes das trajetórias, ou seja, são path dependent. Que cada trajetória pode ter os seus reveses, pode ter os seus avanços, mas que não existe uma forma universal de aplicação que faça com que, até neste caso, o modelo europeu não fosse excepcional.
queria mesmo só chegar a uma última frase, que tem a ver precisamente com, visto que eu no fundo vos disse que esta ideia de as alternativas e perspectivas teóricas, metodológicas, que sejam mais sensíveis ao contexto, mais sensíveis às trajetórias são importantes, e até se pode eventualmente falar de uma secularização mais contextual, se quisermos ir para uma dimensão comparativa, uma metodologia comparativa de um grau médio-baixo, de um conjunto de países, no meu caso, que não é extraordinário, no meu caso foram 6 países que foram estudados, mas que tem a ver essencialmente com aquela ideia do caos, e é aqui que me encontro para fechar. Porque também insinuar que existe o mesmo número de Estados ou sociedades, dependendo depois daquilo que se quisesse realmente estudar, mas no meu caso Estados, cujos processos de modernização ou de secularização fossem puramente idiosincráticos e que não tivessem nenhum fio condutor, nenhumas semelhanças, nenhuns pontos de contacto que permitissem verdadeiramente a sua comparação, seria o caos, efetivamente. Portanto, o que me parece aqui, efetivamente, e a minha proposta, no fundo, é esta, é que não sendo tudo caos, não parece, portanto, razoável admitir que existe este mesmo número infinito de secularizações que sejam puramente idiosincráticas. Pelo contrário, que, este é o meu argumento, se reconhece ou reconhece a possibilidade da existência de tendências persistentes no fenómeno da secularização e que, no fundo, o equilíbrio está, e o desafio está neste equilíbrio entre a dimensão mais teórica e a dimensão mais empírica, que, não cedendo a uma demasiada volatilidade e incapacidade de tirar alguma conclusão sobre o que é realmente uma secularização um pouco mais contextual, mais atenta ao contexto, mais sensível também às trajetórias históricas, mas que, no fundo, permitam olhar para este fenómeno, no meu caso a secularização, conseguindo perceber um pouco os seus padrões e em que medida é que eles podem ou não, ou são ou não replicados depois noutros locais do mundo. Para não me alongar, digo só que agradeço muito a vossa atenção, sei que passei aqui alguns minutos relativamente àquilo que tinha sido estipulado, mas eu espero, e esta foi a minha esperança, quando fiz esta investigação mais longa que deu aso àquele livro da imprensa nacional da Casa Moeda sobre a secularização, que, contrariamente àquilo que o David Boas mencionava, de que é provável que já estejamos todos sepultados quando a verdade sobre a secularização seja encontrada, eu, no fundo, espero que a minha investigação seja um contributo para que isso esteja um pouco mais próximo antes que estejamos realmente todos sepultados, embora seja um trabalho contínuo, mas que seja um trabalho também profícuo e que traga alguns frutos e que não seja só esoterismo, seja também alguma coisa que faça compreender melhor a sociedade e a realidade na qual vivemos. Portanto, muito obrigado pela atenção. Compete-me então agora fazer um breve comentário, também trocar algumas, ou exprimir algumas impressões que me fui lembrando à medida que ia falando e se calhar até de um ou outro dado concreto que depois poderá ou não comentar. Farei um comentário muito breve e depois abrirei então o espaço ainda para debate, acho que podemos fazer. Bom, a palavra que ressoa e que continua a ressoar depois desta conferência é de facto a ideia de multiplicidade. Creio que poderá ser uma das chaves de leitura do que hoje foi aqui partilhado connosco. Esta ideia de que precisamos de ir revisitar e ir revisitando constantemente os conceitos que muitas vezes consideramos que já estão como que fossilizados numa determinada tradição académica e científica e percebermos que muitas vezes a operacionalidade desses contextos é posta em causa pela realidade empírica e por aquilo com que somos confrontados. E conceitos, portanto, as múltiplas modernidades e as múltiplas secularizações de que nos falou aqui hoje, de facto, fazem-nos questionar muitas das teorias que fomos conhecendo ao longo dos nossos estudos. Recordava-me, e creio que foi o professor Pedro Calafate, se não foi ele, eu peço que ele me perdoe. Creio que numa conferência que ele fez aqui há uns anos sobre a ideia de natureza no século XVIII, que é a área de especialidade dele, dizia que temos aqueles conceitos que
quando os vemos de longe, têm imenso sentido. Quando os vemos muito perto e tentamos hiperdefinir, perdem o sentido. E por vezes isso, ele dizia, creio que era ele que fazia mais ou menos esta apreciação sobre a ideia de natureza no século XVIII. A natureza é tudo, a razão é tudo, mas se formos ver exatamente de que forma é que pode ser definida do ponto de vista milimétrico, o próprio sentido quase que se esvai, de facto, porque torna-se inoperante. E talvez aqui a ideia de modernidade e secularização muitas vezes podemos cair nessa tentação. Mas quando usamos o plural, isso já nos salva um pouco, e portanto acho que esta leitura das multiplicidades, das modernidades e das secularizações, e depois passar para a secularização contextual, portanto reconhecermos que há contingências, reconhecermos que há circunstâncias que de facto nos obrigam a olhar para determinados contextos e determinados momentos da história e lugares, portanto a ideia espaço-temporal, que nos permitem fazer uma leitura diferenciada daquilo que estávamos habituados. Portanto, este é o meu primeiro comentário geral. Depois aqui a ideia do mantra que passava de mais modernização, mais modernidade, menos religião, de facto a desconstrução destas ideias é determinante para conseguirmos também fazer ciência. E portanto, para já foi o primeiro comentário que tenho a fazer sobre a oração, desculpem, a conferência. Finalmente perceber aqui que devemos, ou parte de um exercício de compreensão da realidade, percebermos que há uma distinção para compreendermos a presença da religião nas sociedades modernas, a diferença entre aquilo que é uma dimensão política e social e daquilo que é a dimensão individual. Parece-me que essa é também a diferença entre a diferenciação funcional, como estava a dizer, por exemplo, portanto, a fragmentação de determinadas funções que eram atribuídas à dimensão religiosa e que passam a ser atribuídas, por exemplo, falou há pouco da assistência, portanto, o Estado de Previdência que vem na sequência da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é disso paradigma, mas isso não significa necessariamente que a vivência individual seja suprimida. E eu, quando estava a referir isso, de facto, parece existir um determinado preconceito na maneira como se aborda estas questões da religião, que nos permite, que vários autores que citou, que permitia ver esta linearidade, de que o facto de estarmos, ou de existir um processo, eu sei que falou em secularização, mas podemos falar também de laicização do Estado, implicaria quase necessariamente que as pessoas perderiam a dimensão da vivência religiosa individual. Não pude deixar de me recordar aqui do nosso século XVIII e de pensar que o período pombalino foi aquele talvez da nossa história em que a diferença ou a separação entre a esfera, na altura, a esfera temporal e a esfera espiritual, talvez tenha marcado de forma determinante e que depois influenciou todo o nosso aparato legal e toda a maneira como vivemos. Mas nem mesmo durante esse período havia uma consciência, tanto dos legisladores como da própria sociedade, que o que se estava a fazer não era acabar com a religião, nem com a dimensão religiosa, nem com a vivência religiosa. O que se estava a fazer era uma separação funcional, digamos assim, entre aquilo que competia à esfera do rei, aquilo que era a função do rei, aquilo que devia ser garantia, digamos assim, do Estado, não é? Pensando ainda nesta época, e aquilo que deveria ser a função espiritual afeta a Igreja e depois a dimensão privada e individual da religiosidade. E, portanto, estas duas dimensões parece que se perderam um bocadinho, ou foram um bocadinho suprimidas quando depois são estudadas, como é que eu ia dizer, na evolução, na maneira como as sociedades modernas evoluíram e depois da maneira como elas foram estudadas pelos autores contemporâneos. Portanto, esquecemos que de facto esta dimensão existia na altura e depois parece que desaparece, a dimensão religiosa desaparece e ela de facto não desapareceu. Aliás, não desaparece
ponto de vista da dimensão espiritual, desculpem, individual, como também, digo, não desaparece na sua dimensão funcional e social. Podemos dizer que existe uma separação clara, e o caso português é disso paradigma, não é? Ou, enfim, exemplo, não paradigma, exemplo, quando temos a lei da separação entre o Estado e a Igreja na Primeira República, mas temos depois a Concordata de 1940, que reconhece uma determinada matriz cultural e que, portanto, que abre outras portas nessa dimensão. Mas, por exemplo, quando se fala ainda hoje em dia na questão assistencial, não podemos deixar de referir na importância que têm as instituições que estão ligadas, em caso português, à Igreja Católica, mas não só. E, portanto, esta dimensão, eu sei que uma coisa é a questão assistencial, outra coisa é a dimensão individual e religiosa, mas de qualquer das formas não deixa de ser ainda hoje em dia visível a importância que este tipo de instituições têm na garantia da solidariedade, da assistência social e tudo mais, quando o Estado sozinho não consegue fazer, não é? Portanto, estas diferentes dimensões da modernidade e da secularização também nos permitem levantar novas questões. Hum, hum, Mais ainda, eu, por acaso, também quando estava a falar desta questão do reconhecimento de uma determinada matriz cultural e religiosa que é importante, não resisti a recordar-me daquele momento, creio que entre, sei lá, 2012, 2011, em que se discutia a supressão de 4 feriados e que teve de ser negociada a questão dos feriados religiosos. Foram dois feriados civis e 2 feriados religiosos. E o que é interessante mesmo dos civis não deixa de ser uma escolha política que foi escolhido o 5 de outubro e o 1º de dezembro. Se nós recordarmos bem, não é? Estamos aqui a agradar um feriado da implantação da República, um feriado da restauração da independência e sempre monárquico. Portanto, todas estas dimensões, não só concretas, mas também simbólicas, levam-nos a extrapolar para outro tipo de conclusões. E, portanto, foi muito estimulante e muito interessante nesse sentido. Ainda antes de passar para, para as questões, esta parte final, porque tirei muitos apontamentos que não vou repetir, vou guardá-los para mim, porque senão vou aborrecer o público e vou aborrecer o orador e não tenho essa pretensão. Esta ideia final que nos deixou sobre a importância do contexto e a ideia da dependência das trajetórias. Nós podemos, é certo que o reconhecimento destes dois elementos e sobretudo o reconhecimento da importância do contexto pode levar-nos a uma situação dramática de não conseguirmos criar pensamento, porque portanto a complementariedade da ideia do caos, não é? Que ela não pode existir, nós temos de conseguir perceber quais é que são as tendências, perceber quais é que são os caminhos para podermos chegar a algumas conclusões. Sim. Portanto, um caminho, portanto, o primeiro reconhecimento de uma multiplicidade, ela existe, temos de a reconhecer, temos de a perceber, mas por outro lado, um reconhecimento que existem também dados que podem ser escrutinados e que podem definir de alguma maneira linhas de leitura, chaves de leitura que nos permitem perceber a realidade e qual é que é a dimensão da vida religiosa, ou a maneira, ou a expressão da religiosidade em diferentes contextos. E antes de passar para a pergunta, que já vai ser uma pergunta especulativa, que já lhe vou fazer, partilhar também que estes estudos são absolutamente essenciais no contexto atual. Eu não me posso esquecer do impacto que teve, e aqui é o testemunho pessoal, porque o primeiro trabalho de investigação que fiz, ou o primeiro projeto de investigação em que trabalhei, foi no Dicionário Histórico das Ordens e Instituições Afins em Portugal. É uma verdadeira revelação. E não posso dizer de outra maneira, a revelação, bom, enfim, eu sei que estamos a falar de revelação e razão, mas revelação no sentido de ficar a conhecer uma realidade desconhecida, é uma verdadeira revelação percebermos a floresta de expressões, de congregações, de institutos, de movimentos que existem só em Portugal.
que existiram e continuam a existir. O boom de fundação de congregações do século XX é absolutamente avassalador. E, portanto, nós dizermos que a religião morre, enfim, ou que vai acabar, quando existe esta dimensão expressiva de diferente. E estamos a falar só de instituições, portanto, não estamos a falar da dimensão individual, não é? Porque se formos aí para a dimensão privada, isso então implicaria outro tipo de levantamentos e de questionários. Mas só esta dimensão institucional, de facto, já nos faz questionar sobre estas ideias pré-concebidas, de facto, de mais modernidade, menos religião. E portanto, e agora a pergunta especulativa. Passámos, tem de ser, não é? Porque é um marco histórico, já passou a ser um marco histórico, que é o período da pandemia, Covid, não é? E de facto, enfim, é um episódio, podemos dizer que foi dramático certamente, e em muitos casos também traumático, e que está ainda, enfim, há de ser origem de diferentes estudos, de diferentes áreas em vários níveis. O que eu gostava de perceber, ou de saber se tem opinião sobre isso, é de que maneira é que o Covid veio ou não, e teve impacto, teve certamente, quer dizer, porque não creio eu que isso poderá ser facilmente, enfim, escrutinável, mas de que forma é que as pessoas se aproximaram, se afastaram da religião a partir do Covid? De que forma é que questionaram, enfim, todas aquelas questões que são feitas, como é que isto pode ser explicável, como é que isto não. Oh, portanto, de que forma é que em algumas situações poderá ter havido um afastamento e um descrédito da maneira como as pessoas vivem a sua religiosidade, mas por outro lado, poderá ou não ter havido uma aproximação, precisamente porque a ciência também me parece que, principalmente durante o período da pandemia, que houve aquela ideia de que a ciência é infalível, foi de alguma maneira desconstruída. Hoje dizemos todo que foi a ciência que salvou o Covid, que foi a ciência que nos salvou, que temos vacinas, mas na altura eu lembro-me que havia notícias sobre artigos que hoje diziam, estamos quase a descobrir a vacina, amanhã diziam, não, afinal este caminho é absolutamente. Isso para nós que fazemos ciência é o processo científico a acontecer, é metodologia científica, quer dizer, a ideia de vamos testar, não vamos testar, isto acontece. Mas para o senso comum, para a maior parte das pessoas não é. E portanto eu via mesmo em casa. Familiares que não trabalham tanto com o método científico e experimental, por maioria de razão, e diziam, mas sim, mas então, mas como é que nós chegamos a esta altura e dizem coisas tão contraditórias, mas a ciência não é assim, então, mas a ciência não é um caminho, não é exata, não é só aquilo, portanto, Covid poderá ou não, na mudança da maneira como as sociedades estão a evoluir, poderá ou não terem tido impacto não só na maneira como nos posicionamos relativamente como as pessoas se posicionam relativamente à vivência religiosa, mas também relativamente à razão e à ciência. E, e com isto vou parar o meu comentário por agora.